porque nem no Instagram tem. Na internet, né? Viu o vermelhinho aqui? Nem não. Vamos só nós, o Guto vai. Já comecei bem antes. Já começou bem antes. Você falando. Todos vocês. Mas é boa. Está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vida, força para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vida e forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem Carvalho de Justiça. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor. A fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem Carvalho de Justiça. A fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem Carvalho de Justiça. Quão formoso é, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso é, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar as tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor, te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar as tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor, te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor, te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor.
cantava muito na minha época de igreja. E eu estava aqui lembrando do que significava para mim, no meu imaginário da época, contemplar o Senhor. E essa era uma música que interessante. Ela me remetia a Moisés, porque Moisés viu Deus por intermédio daquela nesga da rocha, né? Ou seja, ele teve de uma certa forma um feedback sensorial, né, do materializado do divino. E era mais ou menos essa a ideia que eu tinha de contemplar. Maravilhoso é contemplar, mas eu ficava naquele gostinho, quem me dera eu pudesse ter tido a experiência que Moisés teve. Aí hoje eu agradeço a Deus porque eu o contemplo. E eu percebi que eu sempre o contemplei. E Deus está justamente onde Ele fisicamente, Ele jamais apareceu e jamais aparecerá. Deus, Ele é onde jamais os seus sentidos poderão capturar. Mas Deus sempre foi e sempre está aonde o nosso discernimento o intui, o captura. E isso vai de livramentos, de coincidências, de sincronicidades, de percepções de aprendizado, mesmo nos contextos mais paradoxais. E aí, assim, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Como é bom contemplar o Senhor e não a solidão quando as coisas dão errado para mim. Como é bom contemplar o Senhor e não a decepção. Como é bom contemplar o Senhor e não o sofrimento produzido em cima daquilo que eu não entendo. Maravilhoso é contemplá-lo, porque quando eu o contemplo, eu não me aperfeiçoo nas minhas próprias doenças de ser, de pensar. É maravilhoso contemplá-lo. E quando a gente captura, quando a gente vê Deus, então tudo, até num calabouço, se canta louvores, né? Até sob fome, sob nudez, sob perseguição, você mantém o bom empenho do ânimo e do espírito, porque nós não nos guiamos por aquilo que vemos, mas a gente se guia por aquilo que percebemos com os olhos espirituais. Então é maravilhoso contemplar, e hoje é uma contemplação diferente. No passado me era uma frustração, era uma contemplação meio frustrada, porque tinha aquela expectativa, eu percebi em mim aquela expectativa de ver Deus, quando na verdade Deus já se escrachava diante de mim, mas os meus olhos não o percebiam. E aí, até um pouco dentro desse contexto, que eu queria fazer uma reflexão acerca de uma coisa que gerou no meu coração essa semana. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, vai ser nessa esteira aqui do que a gente está comentando. Vai ser a partir do versículo 41. Em Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 41, e vai ser aquele episódio que nós conhecemos, em que Jesus foi esquecido em Jerusalém.
Lucas, capítulo 2, versículo 41, diz assim: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Jesus, ele desfrutava do ônus das crianças bem comportadas, né? Vocês já viram a cena das crianças bem comportadas? É aquelas que os pais não se preocupam. Se você é uma criança arteira, que o tempo inteiro, tu não pode dar 5 minutos, cara, meu Deus, sabe? Já está fazendo alguma coisa. Mas a criança comportada, ela sofre da síndrome da criança invisível. Você entendeu? Porque justamente porque ela corresponde a todo os pais não se preocupam, eles caminham assim, desligados. E aí, eles pensaram que Jesus estava, era tudo muito previsível de Jesus. Jesus era uma criança submissa, e tu pensava que tivesse com os companheiros. Um dia depois, eles foram se dar conta da coisa. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando. Então eu acho que aí passaram 4 dias. Né? Passaram 4 dias. Eu para me perguntar como é que um menino deu conta de comer, de beber, foram 4 dias sem os pais. Né? Do tipo, aqui cabe muitas reflexões, mas vamos terminar aqui de ler. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, é interessante, filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhes respondeu. Se fosse um filho daqui, da nossa geração, o que ele responderia? Vocês me deixaram aqui. Vocês me esqueceram aqui. Eu já estava desesperado, eu não tinha o que comer e o que beber. Vocês esqueceram de mim. Por que me procuráveis? Disse Jesus. Por que me procuráveis? Você me colocou assim como da ordem do óbvio. Isso aqui é extraordinário. Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Um dos sentimentos que eu percebo ser mais devastadores, porém quase inevitáveis no nosso crescimento, são os sentimentos de rejeição e de abandono. Em função desses 2 sentimentos que vão se formando boa parte das nossas defesas psíquicas contra os quais a gente sai vida fora, com certos registros engendrados na nossa infância e na adolescência,
e que vão levando a gente a se defender, vida afora, de inúmeras ameaças, de inúmeros perigos. Todos eles inaugurados por certas situações específicas que, na nossa interpretação, foram configuradas como abandono ou como rejeição. E aí a gente para ver, o menino Jesus foi levado para Jerusalém. E por uma distração dos pais, por pressuporem sobre ele a expectativa daquilo que na verdade ele sempre expressava ser, traduziram que eles pudessem estar com os companheiros de viagem. Um dia depois eles se deram conta, voltaram, passaram 3 dias procurando Jesus, totalizando 4 dias. Eu paro a perguntar o que isso representa para a psicologia de pai e mãe, para 2 pais assim, perder o filho por 4 dias. E por uma coisa que se você entenda que foi, de uma certa forma, uma responsabilidade sua. Você vê já Maria aqui projetando o juiz interno dela em Jesus, né? Porque às vezes o peso é tão massacrante que a gente não chama a responsabilidade para a gente. Por que tu fizeste isso conosco? Né? Assim, por que você fez isso? A gente tem que desonerar um pouco compartilhando a coisa toda. Entendeu? Por que? E Jesus ele chamou, botou na mochila, embora ele tivesse 12 anos e pudesse lá com uns 30 dizer: minha mãe quis tacar na minha conta. Quis. Eu ouço esse discurso o tempo todo. Minha mãe fazia as besteiradas todas aí e ainda quis tacar na minha conta. Teve uma vez que a gente foi para Jerusalém, deu lá a situação deles, eles picaram a mula, saíram fora, só foram me achar 4 dias depois. Se Jesus fosse que nem a gente aqui assim, né? Só foram me achar 4 dias depois. Eu mal comi, mal bebi. Eu mal comi, eu mal bebi. Quando eu converso e falo muito de que uma das maneiras de a gente transcender os laços consanguíneos, do modo como eles se estabelecem como absoluto na nossa interpretação acerca do que a gente espera em termos de companhia, em termos de carência, em termos de necessidade de acolhimento e de afirmação, a única maneira de a gente superar isso, ou de a gente transcender isso, ou de a gente, de alguma forma, compensar esses elementos que pertencem às demandas naturais da nossa psique, é pelo cultivo de uma espiritualidade saudável. Em outras palavras, é pela fé. É pela fé. Porque o que me surpreende aqui, Maria chega para Jesus e: por que tu fizeste isso comigo? E aí Jesus lhe respondeu: por que me procuraste? Por que me procuraste? Não sabias que me cumpria estar na casa do meu Pai? Na casa do meu Pai. Tu sabia que estava aqui na casa do meu Pai? Cadê o Pai? Maria tinha acabado de falar. Maria tinha acabado de falar que teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E Jesus vira: não sabias que eu estaria na casa do meu pai? Aquilo é um choque. Por quê? Porque a nossa psicologia terrena não consegue conceber a presença de um terceiro elemento que, não satisfazendo nenhuma das prerrogativas da sensorialidade, ou seja, a gente não pode ver, a gente não pode ouvir, a gente não pode tocar, mas naquilo em que o sujeito se posiciona, uma propriedade singular, onde Jesus expressou ali para eles uma total tranquilidade. Se
fosse por uma psicologia linear humana aqui, eu veria uma criança correndo, abraçando os pais, e um momento assim de pelo menos umas meia hora de choro ininterrupto entre eles. E as meia hora seguintes se estapeando. Por que você fez isso comigo? Entendeu? Enfim, seria o cenário da nossa psicologia horizontal aqui acontecendo. Mas já menino ali tinha um plus em Jesus, que foi o que se perdeu na gente com a queda. Foi esse contemplar que a gente perdeu. Foi esse, que maravilhoso é te contemplar. Eu te vejo na limitação dos meus pais. Naquilo em que meus pais não puderam fazer à altura, eu te vi. Tu esteves lá. Não me faltou nada. Passaram 4 dias, eu comi, bebi, respirei, andei. Inclusive bati um papo com uma gente interessante lá, que fiquei lá papeando, falando a teu respeito. Não tive, eu voltei ainda para casa lá, submisso, a minha mãe, de boa, porque fazia parte. Não teve questão, no dia seguinte já era outro dia. Não fiquei aquela coisa, né? Pronto, agora com aquele medo, eu não largo a minha mãe e meu pai nem para nada. Eles vão no banheiro, eu vou no banheiro, eles saem, vão para a cozinha, eu vou para a cozinha, porque fica aquele trauma implantado do abandono e da rejeição, porque no nosso coração houve uma desconexão. E aquilo que não satisfaz os nossos sentidos, a gente se traumatiza porque a gente pressupõe que, não havendo aquelas figuras com os quais a gente se identificou, não há mais ninguém. E isso é pavoroso. É por isso que o inferno e o paraíso, eles estão dentro da gente. É por isso que o reino de Deus, ele está dentro de nós. Foi o que Jesus respondeu em Lucas 17. O reino de Deus não vem com visível aparência. Por quê? Porque ele está dentro de nós. E o que a gente está fazendo aqui, se não tentando, de todas as formas possíveis, persuadir e levar o olhar para as pessoas reconhecerem, entenderem, aprenderem a visualizar isso dentro de si. Porque a hora que você acreditar que você nunca esteve só, que a desconexão que aconteceu não foi de fato e verdade, senão no seu olhar. A desconexão entre Deus e o homem não aconteceu de Deus em relação ao homem, mas do homem em relação a si mesmo. O homem se fragmentou, o homem se dividiu, o homem se emancipou. E o homem ficou incapaz de ver por aquilo que se desdobrou em relação ao que nunca deixou de ser. Porque o amor de Deus é imutável. É imutável. Então o que é a cruz senão um resgate do olhar? Satisfazendo, acalmando e sanando um dos principais obstáculos daquilo que foi deflagrado no homem e que o impede de enxergar essa conexão, que é o quê? A culpa, o medo e a vergonha. A culpa, o medo e a vergonha. É pela culpa, é pelo medo e pela vergonha que nós tentamos direcionar essa necessidade de amor para os nossos pais. Porém, em Jesus eu entendo que desde cedo já é possível transcender. Mas na maioria das vezes isso não acontece porque nós sucumbimos à idolatria dos sentidos como sendo a finalidade última daquilo que nos abastece e forma aquilo que eu sou. Só que esse episódio aqui, para mim, ele ilustra e, de uma certa forma, confirma no coração
de que aquilo que poderia ter sido traumatizante, esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela estava me dizendo, Felipe, hoje eu percebo o como que certos filetes de um complexo que eu tenho acontecia quando os meus pais me deixavam horas na escola. Ia todo mundo embora, meus colegas iam embora, ficava eu e o zelador lá na porta da escola. E os meus pais só chegavam à noite para me buscar. O como que aquilo fomentava em mim uma sensação de abandono, né? E não havendo nada para se colocar no lugar disso, aquilo dava ocasião a uma série de associações que a gente estava conversando mais cedo, porque se estabelece como um pressuposto na leitura do sujeito, o abandono e o registro daquele sentimento viram um paradigma interpretativo no qual o sujeito vai vida fora, associando tudo em torno daquela experiência original, daquela fonte emuladora de interpretações e significados com os quais o sujeito toma emprestado para ler e interpretar todas as demais experiências da vida dele. Mas Jesus não. Passou 4 dias carreira solo, com 12 anos de idade, um menino, na própria leitura do evangelista aqui, e quando Maria o encontrou, por que me procurais? Por que me procurais? Não se dava a vocês não sabiam que eu estava na casa do meu pai? Aí a gente, putz, teu pai está aqui comigo, está desesperado. Que pai é esse? Que pai é esse? Isso é evangelho. Isso é evangelho. É um convite para você crer na loucura da conexão. Onde em Cristo nós obtivemos os recursos para silenciar os obstáculos que foram deflagrados no nosso interior, de modo a nos impossibilitar alcançar essa grande verdade. Essa grande verdade de que, no que diz respeito a Deus em relação a nós, os laços nunca foram rompidos, mas foi o nosso próprio olhar que se desconectou dele, e aí se formou o nosso personal hell, o nosso inferno pessoal, que é a produção da nossa agonia, produto do nosso próprio distanciamento, de se ver desconectado de Deus e do amor, e ainda passando pelos obstáculos da religião, que tentando lidar com essa carência, quis enganar e engana a maioria das pessoas com a pressuposição de que as obras poderão criar essa ponte, de que a barganha poderá criar essa ponte. Mas, na verdade, essa defasagem, ela foi uma anomalia interpretativa, mas não de fato e verdade. Porque a cruz foi estabelecida desde antes da fundação do mundo. Então essa conexão de fato e verdade nunca deixou de ter. E quem assim passa a crer, ainda que você faça a sua cama no mais profundo abismo, ele lá estará. Não é o que o salmista diz no Salmo 139? Ainda que eu faça a minha cama no inferno, ele lá estará. Por quê? Porque não existe desconexão. Então não é a geografia que vai determinar isso, porque isso é um imperativo do coração. E é lá onde habita a conexão, e pela fé não há nada. Paulo, quando discerniu isso, ele falou, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem presente, nem porvir, nem criatura alguma, nada poderá nos separar desse amor.
Esse é o Evangelho eterno, que estava oculto pelos nossos sentidos deturpados, mas que em Cristo, desde menino, no auge da dependência e da psicologia mais frágil da relação edipiana com os pais, por que me procurais? Não sabias vós que eu estava na casa do meu pai? Ele vem trazendo, ele vem encarnando o sentido mais profundo do que seja conexão. Conexão. É uma conexão tão visceral que pai e mãe consanguíneos se tornam coadjuvantes em relação à preponderância dessa conexão maior que se forma no nosso espírito. E é aí que se acabam os pretextos para o trauma. Mas Felipe, como é que eu faço agora? Aí vem aquela questão, né? Nataelina, né? Eu vou ter que voltar no ventre da minha mãe então para viver. Não. Basta você daqui, olha para trás e faça uma releitura do seu passado com esse paradigma aqui. Vai pegando tudo o que você pressupôs ter sido falta do seu pai, ter sido excesso do seu pai, ter sido falta da sua mãe, ter sido excesso da sua mãe, e que te deu álibi para você ir fabricando perspectivas traumatizadas, dos quais muitas vezes nós estamos até o dia de hoje nos defendendo. Aí eu não posso ver isso, eu não posso lidar com aquilo, aí eu não posso admitir isso, eu não posso ter tudo engendrado lá naquele momento. E agora volta para lá e retraduz todas essas vivências, entendendo que você nunca esteve só. Nunca esteve só. Nunca esteve só. Só perfaz a ideia. Vocês... uma vez eu assisti uma pegadinha. Ela circulou muito na internet. Eu não sei se vocês assistiram. Era uma pegadinha que acontecia dentro do elevador. E aí entrou um camarada com uma roupa de abelha, né, um agricultor, e ele entra com umas caixas dentro do elevador, e aí por alguma razão ele bota uma coisa no rosto do sujeito, né? Uma proteção, ou apaga a luz do elevador, alguma coisa. Deixa as caixas cair, como se fossem as colmeias caindo. Mas a pessoa vira, né? Ela fica, e ele vai cutucando a pessoa, joga papel picado, e a pessoa... Ali é exatamente a metáfora do que nós estamos falando aqui. O apicultor ali é Satanás. Só que quando a gente chegar lá diante do Senhor, a gente vai ver, mas eu estava me estapeando com um papelzinho. Quem disse que eu abandonei você? A cruz, ela veio trazer discernimento para você ver. Com a cruz, aquelas abelhas iriam cair e você ia ficar ali assistindo. Puxa, sacanagem, né, filho? O apicultor ia ficar ali. Você toma bem? Filho. Você está falando assim, né? Assim, por que você está me provocando dessa forma? Por que você está me procurando? Por quê? Não sabia que eu sou filho do meu pai? Essa conexão maior, quando ela se forma em fé. A gente passa pelo vale da sombra da morte e não teme mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Então, já não rola abandono de 4 dias que te mude a concepção de que eu estou com meu pai. E todos os demais vínculos, pai, mãe, marido, mulher, filhos, viram coadjuvantes em relação a isso. Tanto é que o próprio Jesus, ele fala, ele cita esses vínculos mais viscerais. Aquele que não aborrecer pai, mãe, irmão,
filho, esposa, marido, por amor de mim, não é digno de mim. E por quê? Porque interpor esses vínculos a essa conexão do qual nós estamos falando é tornar o coração terra fértil para o trauma. Porque é aí que se tem o álibi para as decepções, para as frustrações, para o abandono, para a rejeição, e que se tornando um paradigma de tradução da vida, pelo modo como foi registrado, enraizado, entubado dentro da gente, a gente sai se defendendo. Isso aí também, quando você olha e não vem, você acha que está sendo abandonado, que Deus não te escutou. Quando nossos sentidos não são Eu satisfeitos. orei, já estou orando há um ano, a coisa não vem, Deus me abandonou. Isso, a gente tem uma paranoia essencial dentro da gente e que insiste em colocar na gente as piores associações possíveis. Eu tenho que orar quieto, porque se o diabo escutar, ele falou, a gente fica vendo. E essas não, tem que orar aqui associações, embaixo, e se o diabo escutar, Deus me dá. elas vão sendo abertas nessa fase aqui, nessa fase de menino, onde são internalizadas as dificuldades daquilo que leva a gente a catar cavaco, vida fora lá na frente. Já escutei muito isso, ora quieto, porque entra lá, porque se o diabo escutar você orando, a coisa não vem não, tem que ser para Vê se isso não é o protótipo Vazamento de oração. vazamento de oração, sim. do que acontece. Olha, fala baixo, porque se fulano ouvir, tu vai padecer. Não, uma coisa também que eu sempre peguei Essa só coisa já participa da nossa psicologia. Aquilo que você está para ganhar, se você está para ganhar, o que está acontecendo comigo? Você tem tua casa, você está comprando, mas por que você falou é que está demorando? Isso aí eu estou tentando falar. porque você falou. Não, casa, eu falei, você espalhou. Se você ficasse quietinho, É a você já psicologia estava da dentro da tua casa. vulnerabilidade. Mas você falou com o pessoal, aí tá vendo? A casa não veio. Tua casa de praia não veio. Assim acontece também com... Eu não aceito isso, não aceito isso. Muitas mães e muitos pais que acham que não pode divulgar que está grávido até os 3 meses de idade. Não. Uma olhada que vai. E a gente vai Eu tentando não aceito suprir essa sensação de vulnerabilidade e impotência com a superstição. Quando não dá para a gente estabelecer garantias concretas, porque tem muita coisa que não dá para a gente ter garantias concretas. Gente, anota aí que foi o Vinícius que carregou o relógio da Carol. Isso, está devidamente gravado. Brincadeira. Então, quando a gente não tem como obter o feedback concreto de certos sentimentos de vulnerabilidade, de carência, a gente lida com a superstição. E a superstição sempre pende para o negativo. Ok? Nunca é algo. Mas ela dá uma ideia de que você pode manipular aquilo. Por exemplo, se você não comprar os 3 primeiros meses, você então pode. Se ele não tivesse espalhado, porque, por exemplo, a compra da casa não deu certo. Não tendo nada mais óbvio para justificar e de uma certa forma satisfazer o desejo que foi frustrado, a melhor explicação que cabe é porque ele contou para todo mundo. Não, mas é o que eu estou sofrendo na minha casa agora. Não, até meus filhos, eu só fui falar que só estava comprando casa de praia, por isso que ela não acreditou até agora. Aí você vira, poxa, a frustração foi tão grande ao ponto de vocês acharem que essa foi a razão. Né? Embora o meu pai que está nos céus é o meu pai nessa casa, naquela, ou em qualquer endereço para qual a gente possa ir. Meu pai. Eu estando nele, a gente vai para a Sibéria, a gente vai para o calabouço, a gente vai para o palácio, a gente vai para o vale da sombra da morte, a gente vai para a planície da paz, porque eu nele o endereço é secundário. É secundário. Então, é essa conexão que é resgatada no Evangelho. E é esse endereço que nós somos convidados a encontrar dentro de nós. Você não precisa ir para lugar nenhum, você não precisa ir para igreja nenhuma, está dentro de nós. Aqui dentro. Eu creio. E aí eu incentivo a revivenciar aquela trajetória e percebendo que os pais já iriam embora, aí ele já iria se antecipar para não viver, porque
E por que não houve trauma se a situação em si foi altamente traumatizante do ponto de vista situacional daquilo que a gente vê representado na maioria de nós se vivêssemos aquilo que ele passou? É porque o segredo está aqui. Os teus olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, até livramento é interpretado como fúria divina, como prevalência de Satanás, como o que for, porque é o nosso olhar contra nós mesmos. É o nosso olhar contra nós mesmos. Veja quão grande misericórdia de Deus, onde o nosso olhar se voltou contra nós e ele desceu para dizer: para com isso. Para, deixa de ser bobo. Eu estou aqui, nunca saí, você é meu. Nem a morte obstrui nada entre a gente. Está tudo tranquilo. Vem, senta aqui, fica comigo. E Felipe, o Evangelho, ele desconsidera tanto as coisas traumáticas passado, que não tem nenhum milagre de Jesus ele fazendo tipo um efeito máquina do tempo. Ok. Aí ele pega em você o teu milagre, te leva lá nos minutos que antecederam aquela ocorrência do teu passado e você não faz aquilo, tipo um efeito borboleta. Ok. Não tem nenhum milagre desse tipo. Não tem. Não tem regressão. Não tem regressão. hipnose. Jesus pegando alguém ali, voltando ao passado. Isso. Não tem. Tamanho é assim, o desprezo que se dá. Não ter questão sobre isso é desprezo, porque se houvesse, até Paulo mesmo, né, no porvir, né, nem anjos, nem principados, e ele não cita o passado, ele não cita. passado. Tamanho é o desprezo e para aquilo não ser mais questão, porque o teu olhar já foi modificado. É por isso que ele fala, deixar os mortos enterrar os mortos. Esquecendo das coisas que para trás ficaram, a gente fala assim, é sempre isso, não considera. Sigo para os que estão adiante de mim. Eu estou fazendo os links aqui que eu falar, né? O link que eu fiz aqui foi tipo assim, tudo coopera para o bem daqueles que Tudo, né? Tudo coopera, aquele morrer é lucro, viver é Cristo. Tudo assim. Esse é um olhar de quem se percebeu conectado. Viu quando Paulo se sentia tão conectado que ele chegou um momento e disse que Deus o escolheu antes de... quando ele se apresenta numa carta, que agora eu não estou lembrado em qual, aquele a quem Deus escolheu antes de ser concebido no ventre da minha mãe. Pô, isso parece até uma ousadia. Paulo está meio pretensioso. Não. É que se você se exercita nesse olhar, ele vai te conferindo uma propriedade transhistórica. Você vai adentrando um significado muito mais amplo, e quanto mais você vai discernindo esse berço de amor, menos medo você vai tendo, menos vergonha você vai tendo, menos culpa você vai tendo, e a sua melhor versão vai desabrochando. E o amor vai te internurando. E aquilo que outrora você era chibateado para ir na obrigação, você vai porque não tem outro caminho senão o amor. Tudo vai ficando leve, a paz vai te dominando e vai aquietando milhões de perguntas que não necessariamente são respondidas diretamente, mas elas vão simplesmente perdendo o poder de te inquietar, porque elas não são mais uma questão. Você não precisa. Tinha tantas perguntinhas aqui, mas não preciso de satisfazer essas perguntas. Deixa pra lá. Entendi. Então isso vai esgarçando, isso vai mudando o olhar, e isso o dinheiro não compra. Psicoterapia não produz isso daí.
Você pode contratar o coach que for, isso tudo encontra a sua relatividade aí. Aí é nessa conexão que é estabelecida. Isso é evangelho. Né? Isso é o evangelho. Colocar. Sim. Colocar a fé, né? O crer no lugar das experiências, coloca a esperança no lugar da expectativa. Isso. Se eu colocar, então é isso que você vai dizer. Se eu nutrir minha vida não das experiências que passei, mas da fé, do crer, eu coloco a experiência no lugar da expectativa. Ao invés de eu ficar decepcionado. Isso. A fé, ela se torna um paradigma interpretativo de como você vai significar as experiências que você viveu. As experiências que você viveu. Eu queria trazer, está no olhar, que você coloque pelo menos ao benefício da dúvida. Quando seu pai te espancou lá atrás, tem certeza que Deus não estava lá? Tem certeza, quando você sofreu aquele abuso lá atrás, você tem certeza que você estava só? E aí você bate o olho e fala, mas olha o que ele fez comigo? Com você? Não. Com o seu corpo, no máximo. Com você é muito mais do que o corpo que você possui. Só você nunca esteve. E há um núcleo essencial aí, que é o que Jesus dizia, que é aí que habita o tesouro, porque é justamente aí que a traça e a ferrugem não corroem, que ladrão nenhum pode te tirar. Agora, ladrão pode tirar o que você está usando aqui do lado de fora. O homem pode tirar o teu rim, pode fazer um tráfico com o teu rim. Tem coisas que são alcançáveis para a traça, para a ferrugem e para o ladrão. Se é, então Mas agora tem algo que não alcança. Agora, como a gente vive pelo paradigma daquilo que é tangível, tocável, palpável, então a gente submete a nossa riqueza trancafiado à prisão do corpo. Trancafiado à prisão do corpo. Embora eu não queira estabelecer nenhum extremismo e radicalismo de negar o valor e a importância que o corpo tem. Não, ele tem a sua importância, mas ele não pode ser o paradigma interpretativo acerca do que comprova ou não a companhia de Deus, a presença de Deus, a conexão com Deus. Porque se eu sou muito mais em relação ao corpo que eu tenho, e a própria natureza das coisas comprova sobejamente isso, por que comprova sobejamente isso? Porque esse corpo aqui, ele vai para o pó. Ele vai para o pó. Vai para o pó. O corpo que você diz que violaram, ele vai para o pó. Agora, o ser que você se tornou a partir daquilo que aconteceu com você, é isso que vai viver. E por que a gente precisa maltratar o que não foi alcançado como abuso? Por que a gente precisa perpetuar aquilo que diz respeito ao modo como nós lidamos com o que nos aconteceu? É aí que o Evangelho entra, preservando. O que aconteceu com o meu corpo não traduz quem eu sou, mas viverá circunscrito no tempo e no espaço. Eu mesmo não darei conta de perpetuá-lo em mim. Por quê? Porque eu nunca estive só. E ainda que eu coloque a minha cama no mais profundo abismo, ele lá estará. Ele lá estará. Olha, esse fenômeno já foi alcançado por algumas pessoas que foram sistematicamente abusadas. Eu já pude ler casos de pessoas, inclusive uma delas, não sei se vocês lembram, de um caso aí de 3 meninas que foram trancafiadas durante 10 anos por um sujeito e foram sendo sistematicamente estupradas por ele.
nesses 10 anos. Dentre elas, uma chegou a ter um filho. Várias delas tiveram, mas ele forçava o aborto espontâneo. Mas um filho de uma delas ele deixou. Isso é uma coisa horrenda, um cenário horroroso. O cara, um mês depois que foi preso, se enforcou. Né? Até hoje não sabe se enforcaram ele ou se ele se enforcou. Né? Se eu não me engano, foi em 2013 que eclodiu essa situação. E aí eu fui ler a biografia, porque me interessa ver a biografia dessas pessoas, e essa menina lá, ela disse, chegou um momento que para eu preservar uma sanidade mínima, eu precisei estabelecer uma dicotomia dentro de mim, entre o meu corpo e eu. Então, via trauma, ela produziu um fenômeno do que eu estou querendo conversar aqui, acerca de um movimento que é possível, de eu produzir uma dicotomia entre o corpo e eu, onde eu não sou o corpo que eu tenho, e o corpo que eu tenho faz parte de mim, mas não expressa a totalidade de quem eu sou. E aí, quando eu vou vivendo dessa forma, até o que aconteceu ao meu corpo não traduz a desconexão. Traduz sim o fato de que eu estou inserido num mundo de morte, mas não a desconexão, porque só eu nunca estive. E vamos perguntar se Jesus não vivenciou isso também? Lama, lama, sabachthani. Lama, sabachthani. Deveria antes, né? O Getsêmani. O Getsêmani de Jesus. Se Deus não poupou o seu próprio filho, e por que ele não poupou o seu próprio filho? Porque qual era a mensagem que estava passando ali? De que Jesus não era apenas o corpo que possuía. E a conexão é algo que se dá para além, para muito além, eu diria, do próprio corpo. Porque se é o corpo, que Deus carrasco é esse que deixa o seu próprio filho morrer crucificado? Que Deus carrasco é? Que Deus carrasco. Então vocês estão entendendo o nível para onde o Evangelho nos leva? No que diz respeito ao surgimento da paz. E quando a gente crê nisso, meu amigo, se nem calabouço freava, se nem tortura freava os apóstolos, se nem a fome, nem a nudez, nem o escárnio público, nada desanimava, nada traumatizava, pelo contrário, fomentava um sentido vocacional, missional. Esse é o caminho da contramão do paradoxo do Evangelho em nós. Nós não somos aquilo que nos aconteceu. Nós somos aquilo que nós nos dispomos a crer. Embora boa parte daquilo que engendra a nossa crença é aquilo que nos aconteceu. Mas o Evangelho oferece uma nova via. Uma nova via. A via de que eu nunca estive só. Esquecendo das coisas que para trás ficaram. Amém. E avançando a prova que é Jesus. Isso. Esquece e avançando para as que estão adiante. Ele jogou no mar da esquecidão. Jogou no mar, né? E aqui, ó, essa mensagem está aí. Essa no mar da esquecimento. Você não tem que lembrar do passado. Olha, Filipenses. Seguindo para o alvo que é Jesus, se não me engano. Isso. Esquecendo das coisas. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo,
para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este mesmo sentimento. E, se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Que Papai do Céu esclareça qualquer dúvida que ainda reste em relação ao que a gente refletiu hoje. Vamos então fazer a nossa oração. Se o próprio Deus ele não... A configuração familiar entre marido e mulher, dando a recomendação para a mulher que tivesse interesse em santificar, em transmitir boas influências para o marido, que ela o fizesse em silêncio apenas pelo proceder dos seus comportamentos. Tem uma linguagem aí também, que é o indo fazer discípulos, que é você encarnar a verdade. Encarna a verdade. Por quê? Porque a verdade fala por ela mesma. A verdade que é verdade, ela não precisa de advogado. Quem advoga a causa da verdade está queimando combustível à toa, desnecessariamente, porque a verdade fala por si. Só que a verdade, ela tem uma maneira altamente singular de se colocar, de se estabelecer. E que, por vezes, não passa pelo caminho de a gente querer, às vezes, esculachar, estabelecer, impor, né? Ou todas aquelas coisas que dizem respeito aos nossos próprios déficits na coisa. Mas a gente é convidado a encarnar, e a encarnação, ela com o tempo, ela vai falando tudo. Eu posso acrescentar uma coisa que você passou direto, eu achei que você ia falar até, né? A gente está ouvindo lá, só para acrescentar, tem aquela parte de Abacuque que diz que ainda que o fruto da videira minta, Ok. é uma coisa absurda, ainda que, né, aquela, vamos dizer, seria uma hipérbole, né? E o fruto não mente, entendeu? A mangueira vai dar manga, e independente de quem vai lá colher a manga. Okay. Um homem mau ele vai colher a mesma manga que um homem bom. E a mangueira não mente, ela vai dar um fruto. O fruto ele é algo que sai naturalmente. Tem um processo ali da árvore e o que frutifica é o que sai naturalmente, sem que haja elucubração, esforço, né? É uma catequese. Não, ele sai naturalmente da natureza. E o fruto em si, se for de verdade, o fruto em si, ele não mente. Independente de que a mangueira fale que ela é uma parreira e tal, o fruto não vai mentir. Aí já convence quando sair, você entendeu? Então assim, o fruto em si, por isso que para que vocês vão e deem fruto. E o fruto permaneça. Indo fazer isso. E as obras são, ele fala, a obra da carne e fruto do Espírito. Nunca fala obra do Espírito e nem obra da carne. Tem uma diferença. Não é antagônico, né? Paulo ele cita. Aí as obras da carne são. Aí o fruto do Espírito é. Embora seja diverso ali, né? Ele fala estranho, o verbo está sentado no singular. E assim é um fruto. Aquilo é um fruto. E não mente. O fruto não mente, não adianta. E o fruto sempre prevalece, ainda que não tenha informação, a informação do linear, histórico, né, o tempo, espaço-tempo do que aconteceu na Palestina, na história de Abraão e tal, do Messias. O fruto ele vai dizer, ele vai mentir. É pelo fruto, né? Senão, humanamente não dá tempo da informação chegar a uma localidade para que aquela pessoa ali, aquele grupo ouça. Tem a tradução para o idioma dele, que trabalho, e capte a essência, né? Porque não adianta ali nada, se captasse o significado ali, a coisa, o símbolo, capta a essência e veja se vai se converter ou não para ir para o céu, para o inferno e tal. Olha só que trabalho. Gincana, proposta, preocupação eu tenho que trazer meu pai, que meu pai ele tem que conhecer Jesus, que eu tenho que dar fruto, e meu pai e minha mãe não são os mas o fruto é isso. Então você não vive, você vive naquela agonia de quem família. Na tua família é porque teu fruto não vai mentir, teu pai vai colher o teu fruto na estação certa.
Até remetendo até o Salmo 1º. Mas na verdade a gente liberta. Árvores plantadas junto a ribeiros, o fruto da estação correta. E pronto, e acabou, sem agonia, sem. Parece que você está querendo fazer o trabalho de Jesus, o trabalho do Espírito Santo. Né? O Caio até falou disso. A religião te ensina muito o trabalho disso, não foi? Quando ele era jovem tinha aquele heroísmo todo, deixava de comer, porque. Não, mas o público corroborava com isso, ele tinha uma resposta ali. Né? Ele lotava um estádio, tem que ir lá depois para a Europa, depois para os Estados Unidos. Então, assim, eu li aquele livro. Confissões, pastor? Leu? Não. Excepcional. Um absurdo, tipo assim, mostra o que ele é hoje, as doenças que ele tem hoje, decorrente do somatismo. Essa loucura toda. Aquela heróica, né? Aquela euforia, autorizado. É uma certa licença poética para ser eufórico em nome do Evangelho, que ele fala, não vos inquieteis por coisa alguma, porque comigo você vai se inquietar. Todo mundo viu isso, no meio aqui todo mundo religioso, evangélico, católico, e a gente aprendeu assim, faz Jesus, porque senão ele vai para o inferno por tua causa, e o sangue dele vai ser cobrado por você. É um negócio. Aí você se distrai, aí tu fica legal. Mas quando vem em você, ou se você se torna um canalha, né, para cagar para quem está morrendo sem Jesus, ou você fica eufórico. Né? Eu lembro, moleque, 14 anos, com a minha avó, minha conhecida avó, tinha que estar ali pentelhando, patrulhando e tal, mas tudo em nome de Deus valia, aquela euforia toda valia. Eu saí daqui com uma sensação de dever cumprido. Aí o que me satisfazia é que o sangue deles ali não dava memória, essa coisa ridícula. Mas era o que eu passava. Que coisa de Pilatos santo, né? O que eu passei. E Paulo falava isso, mas porque Paulo tinha uma carga também religiosa. Quando ele saiu, ele despediu. E até isso aí sai da sua cabeça, você tem que aprender. Paulo é defeituoso também, é um vício também humano, ele falar, estou limpo do sangue de vocês, mas após mim virão lobos cruéis que não terão pena do rebanho e tal. Ele fala isso, ele é resíduo farisaico de Paulo. Com essa sensação de responsabilidade pela vida dos outros. Farisaico. Isso é brabo, a religião não faz isso. Responsabilidade pela vida dos outros. Então, você tem que trazer ele para cá. Se ele não vier de morrer. Cara, isso aí me machucava por dentro. Agora que eu vim aprender vida, cara, é vida. Tipo assim, e aí? Machuca, porra. A gente que não conhece, você que não tem esse conhecimento, não consegue aprender sobre o hino. Não sabe que com o teu próprio gestuário você pode converter. Você não tem a obrigação de trazer isso. Você não tem a obrigação de transmitir, quer dizer, mas o crente, ele acha que ele tem a obrigação. Então ele vai ficar pregando para você até você não culto. Vou levantar a mão. É um proselitismo. Eu vou você não acompanha mais nada da vida do cara. Não, ele não tem mais nada. Não, aí você já fez a sua parte. Se ele vai ficar ou não, se ele vai continuar com Jesus. É um problema dele, não, já fiz a minha parte. Jesus manda fazer prosélio, ele fala até a respeito dos fariseus, que vocês correm a terra, o céu, o mar, para fazer um prosélito. Que é o chamado de o termo missionário, né? Prosélito, isso é proselitismo. Isso é totalmente anti a proposta do Evangelho, colonizar tua mente. O Evangelho é supracultural. Eu fiz muito isso, não, já fiz a minha parte. É possível eu pregar o Evangelho sem a minha cultura em outro país, então. Sem a tua cultura? Não, o fruto, ele é aquela coisa que eu te falei, né? Pode ser até um fruto que seja endêmico, um fruto que só tem numa região do mundo. Não existem frutos que só tem na Ásia. Mas se um africano for lá e comer, ele vai se sentir mal, ele vai deixar? Não, vai alimentar do mesmo jeito. Então assim, por exemplo, eu falo, o fruto do Evangelho é um fruto universal, tem a propriedade universal, vai servir para todo mundo, vai alimentar todo mundo. Quais são os frutos do Espírito? Normalidade. Isso aí nasce em qualquer solo, né? Isso aí. Esse é o Da Sibéria. Da Sibéria. É o que frutifica. Mas você é da religião que você trazer a que gente. nos torna humanos. Independente de toda a roupagem, de toda a cultura. Assim como o amarelo, Vai ser as papinhas compõem a manga, assim os frutos do Espírito compõem o humano. Mas sabe o que eu tenho a impressão? Que isso acontece com qualquer pessoa, independente. Às vezes eu acho que o cara pode viver, sei lá, hinduísta, por exemplo. Ele pode ser assim, que nunca teve. É isso que eu estou pensando. Tudo que vocês estão falando é estoicismo. Acho que não tem nem a ver. De novo, estoicismo também, sobre
A única coisa que a gente pode transformar dentro da nossa mente mas o estoicismo fala que é como um sistema fechado. é um sistema fechado, é só uma O filosofia. evangelho não, ele não fecha. Ele tem, mas o Ele evangelho não se garante contém, em si. mas o estoicismo não contém, fica faltando. E Senão alguém teria que ir lá fazer não de si, se lá, se submeter àquele sistema e aceitar comprar o pacote todo. Mas ele fecha, e sempre com uma questão, que é filosófica. e por isso não fecha. O evangelho não, do domínio público, né? E realmente até aproveita o estoicismo assim, mas daí. O evangelho é Legal. Como qualquer filosofia, Porque o evangelho, antes de ele ela parte se garante puramente pela da razão. fé. Né? Eu não prometo o sucesso pela E razão. assim, porque você Modo, crê contra o invisível, é acreditar no que você de fato não vê ele como discerne Abraão. tudo e por ninguém. Então assim, eu trabalho com uma pessoa que eu gosto muito, ele é espírita, kardecista. E não atrapalha ninguém. E ele acha que ele tem que pagar. Ele sempre fala assim, então se você matar alguém, você não vai arcar com isso. Eu falei, eu vou arcar aqui na terra, né? Escuto isso. Só? É só? Eu falei, é Isso que eu só. quero dizer. Porque Cristo já pagou por mim. Porque lá na cruz, aquele bandido, ele falou ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Ainda hoje, quando fechar aquele cenário, não vai passar por nenhum outro karma, cor, tempo, ainda hoje. Ele não vai pagar. E ele não entende, porque ele acha que tem que pagar. Ele não entende graça. Porque evangelho é revelação mesmo. É muito... E se não for Deus que revelar, não adianta a tua ideia que vai quebrar. E sabe o que eu vejo? Eu vejo que a gente vai conversando. Você vai ficando até assim com a pessoa, né? Porque vai falando. Ele é uma pessoa que eu gosto muito de conversar, sabe? Ele é muito equilibrado em muitas coisas. Mas quando você fala de perdão, por exemplo, aí é que a pessoa fica, né? Porque quando você fala de perdão, perdoar aquele que te maltratou, como uma vez eu estava lá, as pessoas que a gente atende, muitas delas são bem desrespeitosas, né? E desrespeitaram ele e ele virou para mim e falou assim, sacaneia aí esse cadastro aí, porque ela... Felipe, não que aquilo não tenha mexido comigo, porque desrespeito é uma coisa muito difícil, pelo menos eu não sei lidar muito bem com isso. E eu fiquei naquele conflito ali, atendendo aquela mulher que debochou, que riu, que criou problema, não sei o quê. E o Espírito assim, veja bem. E ele me pedindo para sacanear o cadastro dela. E eu assim, e Deus assim, veja bem. E aí, né? E aí é que você vê a diferença, né? Daquilo que de fato é fruto, né? E aí aí é na hora da ira, na hora do aborrecimento, né, na hora da discórdia que você vê o fruto. E aí eu virei para ele e falei assim, não, mas eu falei para você, né? Eu falei, você falou, mas eu não fiz. Aí ele olhou assim para mim e falou, o mal, ele não pode vencer a gente, né? A Bíblia diz que a gente tem que vencer o mal com o bem. Foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Mas Jesus é sublime. Eu falei, sim, mas a gente tem que caminhar, é nesse caminho que a gente tem que prosseguir. Isso é uma esquiva muito comum, né? Distanciar Jesus da gente para justificar as nossas próprias sombras. O Evangelho é fantástico, é maravilhoso. Quanto mais eu acreditar que Jesus é distante, mais eu me justifico. É um padrão inalcançável. E eu usei aquela palavra do Caio, né? Apesar de crer que o fruto está sempre em maturação, nunca está completo. Sim. Ah, sim. Você vê que é tudo um convite para o equilíbrio. Né? Essa é a perfeição do Evangelho. Ele te dá recurso para você não se chafurdar na lama e ele te dá recurso para você não inflacionar o seu eu. Né, para você caminhar no equilíbrio. Agora, para viver assim, não pode ser no piloto automático. Né? Você tem que estar sóbrio. E a gente está vivendo numa geração onde cada vez mais está nos sendo furtada a sobriedade. Porque são tantos compromissos, são tantas atividades, são tantas pendências, são tantos acontecimentos.
é o bombardeamento de tantas informações que a gente está ficando cada vez com menos tempo de assistir do lado de dentro, né? Quando a gente leva uma pessoa a se conscientizar disso, ela fica, pô, Felipe, mas aí é difícil, né? Senhora, é difícil. Estou querendo que você me diga alguma coisa que seja fácil. É fácil você trabalhar? É fácil você ter o seu ganha-pão? É fácil você lidar com os contextos que você vive? A gente tem dificuldades, mas na nossa relação de interesse com elas, a gente se submete, a gente corre atrás. Agora, nós estamos falando de um mundo que, obviamente, a dificuldade é proporcional ao prêmio. Se você vê vantagem no prêmio, toda dificuldade fica relativa. Né? Por isso que Paulo ele dizia, né, o prêmio da soberana vocação. Quanto mais você visualizar a riqueza que é ser nele, mais as dificuldades vão sendo relativizadas, porque tudo, quem vive no esporte é que mais sabe disso. Tudo é o quanto você traduz o que aquilo vai trazer para você, o que aquilo representa para você. Né? Um dos problemas dentro da igreja é que ela fala muito mais sobre o valor do sacrifício, mas ela não tem o menor recurso para poder dizer acerca do prêmio que está por vir. Né? E com a teologia da prosperidade a coisa se perverteu ainda mais, porque diminuiu o valor do prêmio àquilo que é passageiro, aquilo que é efêmero, aquilo que um dia está e depois já foi. Né? Mas foi a maneira como a igreja encontrou para dar uma injeção de ânimo em muita gente. Para inflar as igrejas, para enche. Só que agora. Ou vai para essa vertente, ou vai para outra vertente. Uma visão completamente escatológica, né? Okay. E se esquece do momento. Okay. Do fruto do momento, né? Okay. Tipo, o importante é lá. E... O agora, enfim, esse ato muito grande. As polaridades. As polaridades que acontecem. As polaridades. E é interessante que ele ainda falou assim, mas a gente é humano. Aí eu peguei aquela palavra do Caio, né? Que Caio falou assim, gente, a gente então agora tem que entender que o humano é o que tem de melhor, né? Porque a gente não pode seguir o exemplo de não ser humano. Então, aí eu falei para ele, por isso mesmo, né? Por ser humano, né? Que a gente tem que tratar a coisa com bondade. Se a gente não for humano, a gente vai ser Então, assim, eu fico vendo que entre o que a gente fala, né, e o que a gente faz, tem um espaço. Aí ele falou assim, não, mas eu estou melhorando. E aí, essa coisa do kardecismo, né, que você vai levar um tempo para melhorar, e você vai incorporar, como que vai nascer outra pessoa, encarnar outra pessoa. Aí vai te dando uma permissão para você errar. Porque aí na outra encarnação melhora mais um pouco, vai te dando uma validação do teu erro. Né? Essa minha reencarnação eu vou até aqui. Esse detalhe eu caminho na próxima. A gente busca uma qualidade de vida no hoje, né? Tipo assim, agora eu quero melhorar porque no final das contas eu vou estar melhor agora. Porque, assim, isso que você falou é interessante, porque você se vingar, porque queria se vingar da mulher, né? A vingança em si, ela sei lá, cara, ela meio que traz um peso, né? Assim, uma carga emocional. Não sei se espiritual, não chegaria a pensar dessa forma, mas uma carga assim, emocional muito grande. Né? No meu trabalho, já várias vezes eu me vi em situações assim, geralmente eu deixo pra lá porque eu sou meio preguiçosa. Por preguiça, não é por altruísmo, não. Pura preguiça, porque você se vingar dá trabalho. Dá trabalho. Mas fazer o mal dá trabalho. Dá trabalho. Então eu simplesmente largo pra lá pela preguiça, mas assim... No final das contas, acaba tendo um efeito positivo para quem seria alvejado por alguma coisa, né? Mas eu acho que, assim, por exemplo, as pessoas não buscam a qualidade de vida agora. Porque, tipo assim, eu não acredito em reencarnação, óbvio, né? Mas, pro cara que acredita, você imagina, eles entendem assim, que tudo que você passou aqui agora, você tem a oportunidade de corrigir. Você vai ficar reencarnando até você
chegar num estado, tipo, sei lá, nascer um Eles chamam de estado de anjo. que você já tá Anjo na terra. na encarnação. Pô, que você já chegou lá, Aí pronto, aí você já vai pra lá e vira anjo. aí já vira um anjo, alguma coisa assim, né? O cara ele não entende que ele está, nesse contexto, ele estaria acumulando problemas para a próxima vida, que ele vai ter que continuar, né? Será? Tipo, uma coisa meio louca, sabe? As pessoas não pensam no agora, tipo assim, eu posso resolver, procrastinar em cima do erro. Sim. É pra procrastinar. Sendo que vai encarnar. É isso aí. Maneira, a onda é maneira. Vamos lá? Pode abrir aqui? Pode.